Assim que ela entrou no supermercado, percebeu instantaneamente que algo estava errado. Todas as prateleiras estavam vazias, mas organizadas de uma forma assustadora. Ela ligou para perguntar o que estava acontecendo. Minutos depois, dezenas de caminhões chegaram em fila, como um exército. Multidões surgiram de todas as direções. Em silêncio, eles moviam e carregavam as mercadorias. Cada movimento era preciso, como uma cópia exata do outro. E no rosto de cada pessoa havia o mesmo sorriso estranho e curvado. Carol, may we sneak past you here? A raiz de todos esses fenômenos estranhos remonta a uma infecção global ocorrida dias atrás. Cientistas sintetizaram um sinal alienígena em uma sequência genética viral, mas ela vazou acidentalmente do laboratório. Quase não tem efeitos colaterais físicos, mas fundiu a consciência de toda a humanidade em uma só. Todos os pensamentos, sabedoria e habilidades agora são compartilhados. Classes sociais e barreiras desapareceram. Nasceu uma sociedade utópica. Se eles sempre sorriem, eles são chamados de os felizes. No entanto, ainda existem 13 pessoas no mundo imunes a esse vírus. Carol é uma delas. Os felizes tratam esses imunes como deuses, satisfazendo quase todos os seus pedidos. Seja o jato presidencial, iguarias exóticas ou até mesmo um simples teste, eles nunca recusam. What about an atom bomb? Yes. Essa obediência sem limites não é um presente. Embora os felizes sigam o princípio básico de não matar, eles veem a assimilação dos imunes como seu objetivo supremo atual. Toda a indulgência e prazer agora são apenas a última dose de anestesia doce antes da assimilação. Na verdade, Carol resiste profundamente ao contato íntimo com os felizes. Ela ainda deseja reverter esse mundo assimilado, mesmo que a maioria dos outros imunes não pense assim. Por isso mesmo, quando o supermercado foi esvaziado e explicaram que era para integração e distribuição eficiente de recursos, ela insistiu em fazer as coisas sozinha. Preferiu fazê-los reabastecer as prateleiras a comer a comida pronta que prepararam. No entanto, naquela noite, enquanto jantava sozinha e assistia a TV, a cidade inteira mergulhou na escuridão. Pouco depois, apenas a energia da casa dela foi restaurada. O telefone tocou em seguida. Why are you turning them off everywhere else? For conservation. Just the ones that aren't necessary, which are, well, most of them. It's just that there's no crime to prevent. And we're not working at night, except for essential operations. Water treatment, hospitals, things like that. Embora ela não se importasse se a cidade estava iluminada ou não, pensar que sua vida normal estava sendo corroída centímetro a centímetro acendeu a raiva de Carol. Carol, is there anything we can do to cheer you? Cheer me up? Why? I'm fine. I'm so happy. There is nothing wrong with me that a fucking hand grenade wouldn't fix. You got one of those? Because I think that would be the perfect topper for the greatest week in human history. Isso era obviamente sarcasmo, mas a mente dos felizes é excessivamente racional. Se houver a menor possibilidade de ser um pedido real, eles executarão. Yeah. Hi. Sorry it took so long. A hand grenade. Yes. We thought you were probably being sarcastic, but we didn't want to take the chance. Were you being sarcastic? Right, of course you were. Do you want us to take... You know what? We'll get rid of it. Feel better, Carol. Talvez isso também fosse uma interação cuidadosamente projetada apenas para fazer Carol sorrir. O coração de Carol vacilou por um instante. Ela deixou Zósia, uma das felizes, ficar para beber e conversar. Zósia sabia de tudo. O diálogo parecia caloroso e fluido, mas na verdade era racional a ponto de ser gelado, como uma IA prestando serviço excessivo. Carol despejou toda a sua raiva contra os felizes em Zósia. Mas, diante daquela casca que não era diferente de um humano, Carol ocasionalmente se sentia culpada por suas palavras afiadas. Mas bastava lembrar que ela foi enviada pela organização para assimilá-la, que a culpa se dissipava rapidamente. Carol interrompeu o falatório dela e fez a pergunta que mais temia. How long do I have left before you turn me into a worker bee? We're working round the clock. It could be as soon as a couple weeks, or it could take months or longer. Ou mais tempo. A pesquisa ainda não teve sucesso, o que significa que ela ainda tem tempo para reverter tudo, mas também sofre todos os dias sob a sombra da assimilação. Finalmente, o medo dela explodiu completamente. You
people make no goddamn sense. Do you know that? We want to make you happy, you say. Your life is your own, you say. An agency, I've got all this agency, but I mean, I guess I have agency just until I don't? Zósia entrou em um loop de falha lógica, mas respondeu com uma metáfora calma. If you were walking by a lake and you saw somebody drowning, would you throw in a life preserver? Of course you would. You wouldn't think, you wouldn't wait, you wouldn't try to get consensus on it, you'd just throw it. So now I'm drowning? You just don't know it. Para eles, a assimilação é instinto, é salvação. Mas para Carol, é a violação mais arrogante. Ela não aguentou mais aquela vergonha hipócrita. You people are brainwashed. Ela agarrou a granada querendo rasgar o disfarce daqueles santos com as próprias mãos. Enquanto zombava dizendo que eles não dariam uma granada de verdade, ela acidentalmente puxou o pino. Please, be careful with that. Right, like you would give me a real hand grenade. No último segundo, Zósia avançou, tomou a granada, jogou-a pela janela e derrubou Carol no chão. A explosão destruiu o carro e o jardim de Carol. Zósia, gravemente ferida e em coma, foi levada às pressas para o hospital por outros felizes. Felizmente, ela sobreviveu. Só então Carol entendeu completamente. Para agradá-la, esse grupo concordaria com qualquer coisa irracional. Esse pensamento excessivamente racional a deixou com raiva e culpa. Ela queria ir para casa, mas seu carro estava destruído. Ela só pôde pegar emprestada uma viatura da polícia na beira da estrada. Afinal, o conceito de roubo não existia mais nesse mundo. Ela estava apenas utilizando recursos racionalmente. O cuidado dos felizes era onipresente. Até estranhos a cumprimentavam calorosamente. Ela detestava essa vigilância e ficou ainda mais furiosa ao descobrir que alguém estava consertando sua casa explodida sem permissão. What are you doing here? Who gave you permission to be in my house? You did. Acontece que um aceno distraído que ela deu na ambulância foi interpretado como uma ordem. A cidade inteira, até o prefeito, veio trabalhar voluntariamente para ela. Carol sabia que precisava começar a contra-atacar. Ela organizou seus pensamentos e listou todas as pistas num quadro branco. Primeiro, ansiosos para agradar, dão até bombas reais. Segundo, não matam nem insetos. Terceiro, sem privilégios. Todos os idiotas são iguais. Quarto, objetivo final, me assimilar. E quinto, honestidade absoluta. Isso ainda precisava ser verificado. Eles mentiriam para agradá-la? Não foi difícil verificar. Ela chamou um feliz que arrumava o jardim e perguntou se ele tinha lido seu best-seller. O homem elogiou sinceramente, recitando trechos de trás para frente, como se todas as críticas negativas do mundo tivessem sido filtradas, restando apenas elogios unânimes. Ele até comparou o romance dela a Shakespeare. Isso a deixou envergonhada, mas confirmou que a consciência deles é totalmente transparente. Eles apreciam tudo o que é belo e naturalmente descartam o negativo. Ela continuou pressionando. Como minha falecida esposa, Helen, avaliaria? Eles admitiram francamente. Helen criticou o livro como sem conteúdo ou comum. Essa avaliação honesta a entristeceu, mas a convenceu de que, mesmo diante de uma verdade dolorosa, os felizes não conseguem mentir. Então ela foi ao hospital visitar Zósia. Fingiu culpa e desculpas para sondar. Quando perguntou se os felizes poderiam ser revertidos, Zósia ficou em silêncio. Ela não podia mentir, então o silêncio era a resposta. Há um jeito. Carol ficou empolgada. Um plano insano nasceu. Ela injetaria soro da verdade em Zósia para forçá-los a dizer a senha para reverter o vírus. Para garantir a eficácia, Carol testou em seu próprio corpo primeiro. Ela ligou a câmera, colocou um cartão de memória novo, amarrou o torniquete, desinfetou e, arriscando desmaiar, injetou o soro na veia. Ela queria ver o que realmente desejava sob todas as suas defesas. O efeito do remédio fermentou no silêncio. Uma Carol absolutamente honesta emergiu. Acordando tarde da noite, ela assistiu à gravação. No início, tudo normal. Até que o efeito bateu forte. Ela começou a ficar inquieta, murmurando preocupações sobre Zósia, e de repente começou a chorar copiosamente. Essa era a humanidade reprimida, o espinho que ela segurava com força no fim do mundo. Ela preferia a dor da lucidez a deitar no berço tecido pelo vírus. No entanto, a próxima frase expôs sua fraqueza mais profunda. Diante da encantadora Zósia, sua teimosia vacilou pela primeira vez. Why is she gotta be so goddamn fuckable? Mas ela escolheu se acalmar e continuar.
No dia seguinte, fingiu levar Zósia para tomar sol, mas injetou secretamente o soro da verdade na bolsa de soro dela. O efeito começou. O interrogatório começou. How do I reverse all this? How do I reverse the joining? No. Outros felizes perceberam algo errado. A multidão começou a se aproximar. Is this something I can do? Is it something one person can do? No, stop! Carol rapidamente sacou as algemas e se prendeu a Zósia. Isso funcionou temporariamente. You can't touch me! I have agency! I have agency and you cannot interfere! Back away from us! Mas o cerco aumentava. Eles não a tocavam, mas pressionavam de outra forma. O corpo de Zósia estava quase colapsando. Em pânico, Carol ainda dependia dela. Mas vendo Zósia desmaiar, ela percebeu, sem sua permissão, aquele grupo deixaria Zósia morrer. What's happening? She's dying, Carol. She's in cardiac arrest. May we save her? Essa ação de Carol deixou os felizes alertas. A atitude deles mudou de calorosa para fria e silenciosa. Gonna be alright, isn't she? She's gonna be fine. Os sorrisos desapareceram. Eles não podiam machucar Carol, então só podiam se afastar. Eles começaram a evacuar. De cada canto da cidade, retiraram-se em ordem. Kidding me? Deixando apenas uma gravação fria de chamada. Hello, Hey, Cheryl. where did This is everybody... a recording. At the tone, you can leave a message to request anything you might need. We'll do our best to provide it. Our feelings for you haven't changed, Carol. But after everything that's happened, we just need a little space. Carol não ficou parada. Decidiu gravar um vídeo para contatar os outros 12 imunes. To my 12 fellow survivors, greetings. I'm Carol Sturka. Some of you know me. Some of you I've yet to meet. But if you're still one of us, then this message is for you. There is a way to undo this situation, to turn the world back the way it's supposed to be. Ela compartilhou todas as suas descobertas e apelou para que todos os sobreviventes se unissem. Apesar de os felizes estarem alertas, ela colocou o cartão de memória no envelope e exigiu que eles copiassem 12 vezes, adicionassem legendas traduzidas e enviassem aos outros sobreviventes. Desta vez, não enviaram pessoas, mas um drone. Carol viu o drone levar o pacote. Diante da situação, ela não tinha outra escolha. Naquela noite, uma matilha de lobos invadiu o pátio. Ela ligou para os felizes, exigindo que restaurassem a iluminação da cidade para espantá-los. No dia seguinte, ela recolheu o lixo do quintal. Depois de empacotar, quis chamar os felizes para levar. Mas como a capacidade do drone era limitada a 7 kg por saco e ela estava com preguiça de pesar, apenas estimou o peso. Ela teve que limpar tudo de novo e dirigir até uma lixeira pública. Foi então que descobriu que na lixeira só havia caixas de leite vazias. Não uma, mas todas. A estação de lixo estava cheia das mesmas caixas. Sentindo que algo estava errado, ela decidiu investigar. Seguindo o endereço da embalagem, encontrou uma fábrica de laticínios. A linha de produção parecia normal, até que ela encontrou uma gota de líquido laranja transparente sob o bocal de enchimento. Era viscoso e tinha um cheiro especial. Aquilo não era leite. Ouviu um barulho no armazém. Entrou, mas estava vazio, exceto por um bando de corvos comendo algo e sacos não abertos. Os corvos bicavam cristais azuis espalhados. Seria essa a comida dos felizes? Ela arrastou um saco com cristais azuis para casa e testou com vários papéis de teste. Gravou um vídeo com suas novas descobertas. Aquele líquido amarelo estranho era uma mistura de água e cristais azuis. Talvez fosse o elo que mantinha a consciência coletiva deles. Ela sugeriu que todos procurassem em suas cidades. A mistura devia estar sendo produzida secretamente em algum lugar.
O teste mostrou pH neutro 7.1, sem cloro, textura de azeite ralo. Ela chegou a temer que os outros imunes já tivessem sido derrotados pelos felizes, temendo carregar o fardo sozinha, mas sabia que só a união poderia destruí-los. Então, apagou os trechos negativos do vídeo, ajustou as emoções e gravou novamente. Greetings, fellow survivors. Carol Sturka here with an update. Entregou ao drone esperando uma resposta. Naquela noite, os lobos atacaram novamente. Desta vez, tentavam cavar o túmulo de sua amada Helen no quintal. Ela correu com ferramentas, mas parou de medo. Lembrou da arma na viatura, mas não conseguiu abrir o porta-luvas. No desespero, ligou o motor, tocou a sirene e avançou com o carro. Finalmente espantando os lobos. Ela ficou no carro até o amanhecer. À luz da manhã, percebeu que o porta-luvas abria com um toque e a chave das algemas estava no chaveiro do carro. Talvez ela estivesse pensando, será que se eu me acalmasse, as coisas seriam mais fáceis de resolver? Ela foi a um mercado de construção, colocou pesadas lajes de pedra no carro e voltou ao quintal. Ela queria pavimentar um local de descanso inviolável para sua amada. Era seu último sustento emocional neste fim de mundo solitário. Ela mesma pintou a lápide, acreditando que, enquanto a fé não morresse, o dia da salvação chegaria. Ela trabalhou da manhã até a noite. Quando estava prestes a descansar, notou acidentalmente um código de barras no saco de cristais azuis. Correu para o supermercado, mas o scanner deu erro. Ela não desistiu. Comparou cuidadosamente com os produtos nas prateleiras e descobriu que o saco tinha as mesmas especificações e código de barras da ração para cachorro. Seguindo o mapa, ela dirigiu a noite toda até a fábrica indicada. Os felizes tinham evacuado às pressas. A porta de enrolar não estava totalmente fechada. Ela entrou com uma lanterna. Havia um enorme frigorífico cheio de frutas armazenadas. Tudo parecia normal. Até que ela levantou algumas lonas plásticas que cobriam algo difícil de identificar. Ela sentiu um frio instantâneo na espinha. Este é o final do 5º episódio da série Pluribus. Aquele arrepio de Carol elevou o suspense ao máximo. O que ela viu sob o plástico? Será que a base sombria daquela sociedade utópica de sorrisos eternos foi finalmente revelada? Esta cena, sem dúvida, leva o suspense da série ao ápice. Se os primeiros episódios foram uma apresentação chocante do conflito central, estes 3 episódios são um jogo calmo e cruel de regras. Carol não está mais apenas aguentando passivamente ou com raiva impotente. Ela começou a usar a lógica do sistema contra o sistema. A ordem coletiva entrou numa fase mais complexa e perigosa. De será que posso resistir? Para como destruir? Embora o processo às vezes não seja satisfatório, Carol enfrenta a crise de sobrevivência de toda a humanidade. Talvez você também tenha vacilado em algum momento. Será que aquele mundo belo sem dor e sem conflitos é o destino final da humanidade? Você se identifica com o sobrevivente viciado na anestesia doce ou com o membro do coletivo sorridente? Enquanto o mundo se afoga numa beleza arranjada, cada dúvida e questionamento de Carol se torna a falha mais preciosa e solitária da humanidade. Isso, por si só, é a rebelião mais trágica. Será que esse cabo de guerra final entre o indivíduo e o coletivo a levará à verdade ou...